Nosso abraço fraterno a todos. Jesus ampare a todos nós. Falar de um tema com o título Ponto de Vista parece ser uma coisa sem maior importância. O que podemos discutir sobre ponto de vista? Mas Kardec dá uma importância muito grande a esse tema e coloca em suas obras, como na Codificação Espírita, na Revista Espírita de julho de 1862 e depois no Evangelho segundo o Espiritismo, 2 artigos, 2 temas com essa temática, ponto de vista. Então vamos tentar trazer um pouco do pensamento de Kardec para a nossa fala da noite. Ponto de vista, no conceito do dicionário, é um modo subjetivo de entender um assunto, é um modo de ver ou compreender as coisas. E aqui já damos uma pequena pincelada nessa questão do ponto de vista, de que fala em termos subjetivos do modo de ver a coisa, alguma coisa. Mas quando esse modo se torna cada vez mais objetivo, esse ponto de vista se torna cada vez mais fortalecido, mais forte, com maior embasamento. Vamos fazer um pequeno exercício de percepção. Eu gostaria que vocês olhassem para o que eu estou segurando. Não precisam falar, mas apenas pense o que vocês estão vendo. Alguns estão vendo uma folha em branco, somente. Alguns estão vendo um desenho aqui embaixo, uns círculos coloridos. Outros estão vendo uma ponta dobrada aqui em cima. Outros que são mais afeitos ao desenho pensam, puxa, mas que folha boa para mim desenhar. Outro que é mais poeta, gosta, essa aqui deve fazer uma poesia nesta folha. Vejam que a mesma folha, cada um de nós tem uma percepção diferente, uma visão diferente do que ela possa representar para nós. E se eu disser para vocês que eu estou enxergando um desenho nessa folha, um desenho bonito de um menino sentado numa classe escolar, vocês acreditariam? Na parte de trás da folha. É um ponto de vista. O meu era do ponto contrário de vocês. Então a mesma folha simples que eu mostrei aqui, entre nós tem vários pontos de vista. Esse ponto de vista depende da posição que nós estamos. Às vezes quem estava mais lá no fundo não enxergou. Algum pode ter enxergado alguma mancha de sujeira na folha. Quem estava mais perto enxergou alguns detalhes. Depende do interesse de nós, para que serviria essa folha, a gente poderia estar pensando. O ponto de vista depende do nosso momento, inclusive do nosso grau de evolução. É claro que aqui estamos fazendo algo que tem um efeito de ótica, mas a questão do ponto de vista é muito mais profundo, porque se aplica às coisas morais da vida. Nós vamos analisar o tema ponto de vista apenas sobre 2 aspectos, poderia ser muito mais. O primeiro, o ponto de vista na questão dos relacionamentos humanos. E o segundo, o ponto de vista que a doutrina espírita nos favorece, nos propicia, no sentido do entendimento da vida com seus objetivos. Nos relacionamentos humanos, o ponto de vista é algo fundamental. Porque as maiores dificuldades acontecem nos nossos relacionamentos, porque nós não nos colocamos na questão de ver o ponto de vista do outro. Do que ele está enxergando, do que ele está sentindo, por que ele está agindo desta forma. Vejamos que é natural que cada um de nós tenha um ponto de vista sobre tudo que acontece na nossa vida e ao largo dela também. E as nossas análises dependem da nossa compreensão. Se nós, nos nossos relacionamentos, entendermos isso,
e começarmos a dar um passo além, porque eu sei que eu tenho meu ponto de vista, mas o meu companheiro, o meu amigo, o meu colega também tem o ponto de vista dele. E quando eu começar a dar esse passo além e procurar ver o ponto de vista do outro, daquele mesmo assunto, nós vamos começar a ter relacionamentos mais saudáveis. Um exemplo, quase não acontece, como se diz, discussão em casal. Né? Muito raros os casais discutirem em si. Né? Acontece. É muito comum. E acontece diariamente. Essas discussões, as trocas de ideias diferentes. Porque é natural que cada um tenha uma forma de ver a mesma coisa. A educação dos filhos, no setor econômico da família, no que fazer com aquele imóvel que está na casa. Se ambos procurassem, nesse relacionamento conjugal, olhar um pouco o ponto de vista do outro, com certeza os casamentos não acabariam. E teríamos muito menos problemas nos nossos relacionamentos conjugais. Mas normalmente, o que nós fazemos é o contrário. É tentar impor o meu ponto de vista. E eu digo isso por questão de causa própria. Hoje a Cláudia, quem conhece, está aqui. Né? Várias coisas aconteceram no nosso dia a dia. Algumas discussões, algumas ideias diferentes, algumas coisas. Mas, dentro das nossas imperfeições, procurando tentar ver o ponto de vista do outro, tentar que as coisas possam se apaziguar para que juntos possamos crescer. Em vez de discutir para crescer, porque toda discussão, todo debate de ideias provoca crescimento. Nós fazemos a disputa para vencer. Porque a minha ideia tem que ser a principal. A minha ideia tem que prevalecer. E isso acontece nos casamentos e em todos os relacionamentos que nós estamos tendo ao longo da nossa vida. Mesmo que o outro tenha claramente seu ponto de vista equivocado, e isso, às vezes se torna clara essa situação. Às vezes o nosso ponto de vista realmente ele está mais, com toda razão, não há dúvida a respeito disso. Mas temos que respeitar o ponto de vista do outro. Este é o ponto de vista, a forma que ele enxerga o mundo, aquela situação, neste momento. Não quer dizer que daqui a pouco não possa alterar esse ponto de vista. Mas nós temos que aprender a respeitar isso. Podemos, de fato, auxiliar ao outro a ver aquela situação da outra forma que julgamos naquele momento mais correta. Mas isso só vai acontecer se essa outra pessoa desejar efetivamente fazer isso. Por mais que nós tenhamos argumentos racionais, lógicos, entramos sempre naquela questão da disputa para vencer. E vê se a gente não faz isso às vezes. Quando nós sabemos que estamos lá no fundo errado, mas para não dar o braço a torcer, nós continuamos a defender o nosso ponto de vista. Veja que é interessante a questão do ponto de vista. Somente esse pensamento já nos faz a entender muito mais o outro, a ter relacionamentos mais saudáveis com o outro. E aprender a respeitar o outro, nós aprendemos inclusive a amá-lo, apesar de ter ideias muito divergentes das nossas. Como é importante nós prestarmos atenção nesse item, às vezes tão desconhecido, que é a questão do ponto de vista. Lembremos que cada um de nós tem experiências, não só desta encarnação como das outras, e o nosso modo de ver, que há aquela palavra, idiosincrasia, é como nós enxergamos com as nossas próprias experiências. Enxergar as coisas de uma forma peculiar, como só eu enxergo. Se eu sei que o outro também tem isso, com certeza facilita a minha troca afetiva de relacionamentos. Essa exposição que estamos fazendo hoje e que vai ficar gravada também na Seara
na TV Seara do Mestre, com certeza cada um vai ter a sua percepção diferente. Cada um vai levar alguma coisa, algum por um ângulo diferente, aquilo que mais chama a atenção. Isso é salutar, porque se todos nós pensávamos da mesma maneira, que graça teria? Nem adiantaria nós fazermos nem exposição, todo mundo estaria pensando da mesma forma. Então é uma construção que nós vamos fazendo dentro de nós. E saber que esse ponto de vista não é efetivamente o mais correto de tudo. Saber que eu posso amanhã, aquilo que eu pensava de uma forma, amanhã pensar diferente. Então, nós estamos sempre evoluindo e assim o nosso ponto de vista também vai se tornando mais objetivo. Deixando de ser tanto subjetivo para se tornar coisas mais concretas. Nós entendemos por que o outro age assim, se prestarmos atenção. Há histórias, conhecemos, reencarnatórias, problemas que a pessoa traz de outra encarnação. Há dificuldades que ela traz de suas experiências na infância, na adolescência, e isso traz, às vezes, quando não trabalhado, aflora de uma forma, às vezes, negativa. Há traumas, decepções. Então, desta forma, nós criamos uma empatia com o outro. E mesmo não concordando com ele, podemos entender e aceitar esse seu ponto de vista. Será que a gente já pensou como é que uma pessoa equilibrada, de boa índole, não se ofende? Por que acontece isso? Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço pessoas que às vezes, por mais que você fale, a pessoa está tranquila, não se ofende com aquilo. Porque essa pessoa, já num nível evolutivo maior, não que seja um espírito superior, mas alguém que já compreendeu um pouco mais, se coloca fora da esfera inferior da ofensa. Já não foram ofendidos já por algum bêbado na rua, de alguma forma? E você se ofendeu com isso? Não, porque você entendeu que a pessoa está com problemas, está desequilibrada, sob efeito do álcool. Isso não quer dizer que a gente não deve, na realidade, se rebaixar para discutir coisas que não tem o porquê discutir. Isso não quer dizer que nós estamos concordando com a ideia do outro, ou com a ofensa que ele está fazendo. Porque esse ser equilibrado mantém a sua postura, a sua conduta honesta, correta, nobre. Não concorda com o outro, mas compreende o ponto de vista do outro. Então isso se torna muito fácil, ou melhor, mais fácil os nossos relacionamentos. O outro aspecto do ponto de vista que gostaríamos de abordar é a questão de como a doutrina espírita nos proporciona um ponto de vista diferente a respeito da vida, do sentido dela e dos seus objetivos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, onde Kardec fala desse item, o ponto de vista, no item 5 especialmente, ele diz assim: uma ideia clara e precisa que se faça a respeito da vida futura proporcionará inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes circunstâncias sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual se encara a vida terrena. Olha a importância que dá sobre nós olharmos a vida de uma forma diferente do que talvez até então tivéssemos olhado. A doutrina espírita não é uma hipótese, não é uma ideia de uma pessoa, não é uma especulação, porque ela nos prova efetivamente a reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de evolução, a vida imortal do espírito, e sobretudo, na compreensão dessas leis naturais, das leis divinas, compreendemos esse Deus, esse Pai amoroso, essa energia suprema, qual é o nome que nós queremos dar? Mas esse ser como justo e profundamente misericordioso. E isso transforma a nossa forma de ver o mundo. Quando nós começamos a olhar a vida terrena sob o olhar de uma vida futura, de uma vida espiritual, como a doutrina espírita nos proporciona, a nossa forma de ver a vida, de agir, de sentir, ela muda
completamente. Fazendo uma analogia, uma metáfora, se a gente olha a vida terrena com o pequeno olhar aqui, que nós normalmente temos, é como nós olharmos uma cidade, estando no interior dela, no seu interior, ou olhar esta mesma cidade do alto de uma montanha. Se nós estamos no interior dessa cidade, tudo parece grandioso e muito importante frente aos nossos olhos. Os prédios são enormes, as estruturas, os monumentos são algo grandioso. As pessoas que têm títulos se tornam muito importantes quando nós enxergamos, né, dentro dos títulos que nós valorizamos na nossa sociedade, os seus cargos. O próprio automóvel, nós damos uma importância tão grande, a gente está perto de um carro, esse carro é ano 2010, 2012, que modelo, quanto é que custou, tudo parece muito importante. Se nós vamos para um alto de uma montanha e olharmos essa mesma cidade, tudo parecerá menor e de menor importância. Se nós estamos olhando lá do alto da montanha, aquele carro, se é 2010, 2012, se vale 20, 30 ou 40 mil, não tem tanta importância. As pessoas que passam e vivem nessa cidade também não têm o grau de importância pelos seus títulos. Os próprios prédios ficam de menor tamanho frente à visão de quem está no alto. É bom a gente olhar, às vezes, a cidade em prédios muito altos para a gente ver como as coisas, às vezes, diminuem de importância aquilo que a gente valoriza tanto. Então, olhar a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura vai dar essa analogia que fizemos. Não que as coisas que estamos vivenciando não tenham importância, são importantes, mas tem uma importância relativa. Nós damos muito valores às coisas pequenas. Às vezes uma pessoa nos diz uma palavra ofensiva e aquilo estraga o nosso dia, estraga a nossa semana, estraga o nosso mês muitas vezes. Vamos olhar um pouco mais de longe isso. Um ponto de vista mais elevado. Isso vai diminuir a importância daquela situação, daquele fato. Pense quando você era criança e parece que haviam coisas, pesares, amarguras, que eram eternas, que nunca iam passar. E quando nós fomos crescendo, adolescência, fase adulta, aquilo que parecia algo fundamental, perdeu a importância. Que nós estamos com um olhar já de adulto. Algumas coisas que aconteceram na infância, às vezes trazem transtornos muito graves também, que a gente traz para a fase adulta, porque não foi trabalhado. Às vezes é um pai que falou alguma palavra, estava meio ruim naquele dia, falou uma palavra mais ríspida para o filho, e aquele filho estava muito suscetível naquele momento, e levou aquilo com uma mágoa profunda, e às vezes ele não percebe onde é que está essa mágoa. Mas se a gente olhar hoje com o olhar de adulto, para uma ofensa de um pai, de uma mãe, de alguma coisa que aconteceu na infância, e olhar, mas o pai também é um ser imperfeito. E a gente aprende a perdoar. Releva essa situação, porque nós estamos olhando por um olhar mais alto, um ponto de vista mais elevado. Quem não passou um dia de sofrimento, com dores, dor de dente, dor de cabeça, que parecia que era interminável aquele dia. E quanto mais depois que passou aquele dia, mais se afastou daquele momento, aquela coisa pareceu tão sem importância. Dizemos novamente, não que as coisas não tenham importância, porque naquele momento a dor estava doída. Mas se a gente entrar em desespero naquele momento, em revolta, a gente perde a oportunidade do crescimento com aquela situação negativa. Esse é o ponto de vista da vida futura que a doutrina espírita nos convida a ter. Mais um exercício. Lembre-se de um fato que aconteceu no ano passado. Algo assim que tirou o sono da noite durante 1, 2, 3, 4 noites. Talvez se a gente olhar hoje para trás, vai ver que aquilo tem uma importância menor hoje. E a gente fica vendo, puxa, por que eu perdi a noite com tanta preocupação, quando já nem me lembro mais qual é que era o fato. Novamente reforçando a ideia. Alguns fatos efetivamente são importantes e são profundamente marcantes.
E aí, esses são os aprendizados verdadeiros da vida. As necessidades que temos que passar muitas vezes, as dificuldades, como a mensagem lida pela Clarice no início. Essas situações complicadas que provocam dentro de nós marcas profundas. Mas aí vem novamente a visão da vida futura, da vida espiritual, porque nós somos espíritos imortais. Aquele fato é o aprendizado, é a necessidade que eu tenho que passar. E quanto mais eu passar em equilíbrio, mais rápido vai ser o aprendizado daquele fato. Então, esta visão que a doutrina nos convida a ter da vida futura, ajuda-nos a ver as atribulações da vida terrena com esse olhar do espírito imortal. E isso nos auxilia muito. Nos dá força para enfrentar aquele momento, aquela dificuldade maior. Torna mais suportável as situações difíceis. Faz com que a gente não entre num desespero, que às vezes vai cometer delitos mais piores ainda frente às leis divinas. Nos ajuda a ter mais consciência dos fatos. Estar mais consciente. Não alienado, mas mais consciente com aquela situação. E nos ajuda a superá-lo de uma forma mais intensa e mais rápida. Esta visão da vida futura, da doutrina espírita, é que vai nos dar o verdadeiro sentido à vida e ao sofrimento. Por que que nós vivemos? Por que que nós existimos? Por que que eu sofro? Quando nós entendemos a luz da reencarnação, da lei de causa e efeito e da evolução do espírito imortal de todos nós, o sofrimento toma um sentido. E como diz Viktor Frankl, quando aquilo tem um sentido, nós conseguimos dar um sentido também para a vida, dar um sentido para o sofrimento e sabemos enfrentar aquilo de uma forma mais corajosa, mais intensa. Diz Allan Kardec que o homem sai do estreito da vida terrena, eleva-se muito mais na radiante vida além da matéria. Esta vida material ela é importante, mas ela não é tudo. Ela é uma pequena etapa, é um minuto na eternidade. E aquele sofrimento que estamos passando, ou que passamos, é 1/10 de segundo. Importante, porque ele vai nos dar alguns nortes na nossa vida. Mas olhar essa vida terrena como uma experiência do espírito imortal facilita muito para nós. Nessa situação, nós vamos já fazer a pensar que vale a pena trocar as alegrias efêmeras dos prazeres momentâneos e mundanos e muitas vezes comprometedores por uma felicidade plena que somente a consciência tranquila, a paz que estamos dentro de nós, que a gente consegue. Que muitas vezes nós abdicamos da paz de consciência para alguns prazeres momentâneos. E quando a gente vê que esse prazer efetivamente vai trazer mais transtorno do que alegrias, nós mudamos o nosso foco da vida também. O nosso triunfo, as nossas vitórias ganham outro sabor. Não é mais vencer ao outro. O outro não é meu adversário mais. Porque eu tenho que vencer é a mim mesmo. As minhas imperfeições, o meu apego à matéria, o egoísmo, é o superar-se. Novamente, voltando à ideia, estamos vivendo na matéria, é importante buscar o conforto, porque isso faz parte da nossa evolução também. Nós temos que buscar conforto, qualificação profissional, tudo isso é importante. Mas a gente coloca muito das nossas fichas nesses objetivos de vida. Na realidade, são os meios para a nossa evolução espiritual. A própria morte, com essa visão, perde seu aspecto desesperador. Temos certeza que não há a morte, porque continuamos vivos, todos nós. Aqueles entes queridos que já partiram, continuam vivos. E continuam nos amando e nós amando a eles. Sentiremos saudade, com certeza, porque isso é natural de alguém que se ama e se afasta de nós momentaneamente.
Mas essa saudade sem desespero. Porque a doutrina espírita nos dá a certeza do reencontro. Vamos nos reencontrar certamente com os nossos entes queridos. Kardec, na sua sabedoria, nos convida a sempre as conquistas no campo da matéria, no campo da intelectualidade, mas especialmente nas conquistas morais, nas virtudes. Porque ele nos lembra de que ninguém que tenha um espírito um espinho debaixo de sua mão, e não a retire para não ser picado. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, por dores e sofrimentos, nós não vamos sofrer aquilo de uma forma passiva porque temos que sofrer. Porque isso seria acomodação. Estaria contra a lei de conservação e a lei de progresso, de evolução. Então, os espinhos que estão debaixo da nossa mão é que nos servem a nos mexer, a sair do comodismo. Então, a busca, ela é incessante de evolução. Nunca devemos nos dar satisfeito por, não, agora eu já atingi, acho que o máximo que posso nessa encarnação. Isso é acomodação. Temos que buscar cada vez mais, especialmente no campo moral. Então, entender que muitas vezes o ponto de vista do outro é um ponto de vista ainda restrito, ainda ligado à matéria, ainda ao ponto mais egoístico de si, ainda não consegue ter essa visão maior. E isso dificulta, inclusive, para ele. Mas para nós que estamos buscando já conquistar esse ponto de vista que a doutrina nos convida a ter, temos que entender ao outro. Entender que os insucessos que nos acontecem não são fracassos, são experiências, como dizem os entendidos. Quando nós enfrentarmos uma dificuldade e cairmos, sabemos que temos a força para nos reerguermos. O objetivo da vida, o objetivo da nossa existência é nós unirmos-nos ao Cristo. Unirmos ao Cristo em virtudes, em sabedoria e em bondade. Essa deve ser a nossa meta primordial para a nossa existência atual. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos mostrando, através do seu exemplo, aonde nós vamos encontrar a felicidade, o equilíbrio, a paz de consciência. Ele mostrou de forma efetiva, vivenciando isto. Isso significa caminho, verdade e vida, a verdadeira vida. A vida em equilíbrio, em comunhão com o Pai. Estamos talvez em passos iniciais, mas já vislumbrando aonde queremos chegar. E isso é um fator diferencial para nós. Esse ponto de vista é fundamental. Kardec coloca na Revista Espírita, de 1862, uma experiência dele. Quando ele tinha mais ou menos 20 anos de idade, ele foi ao Teatro Odeon assistir uma peça chamada Os Efêmeros. E essa peça causou tanta impressão que 40 anos depois ele cita essa peça na Revista Espírita, 1862. Essa peça se passava no país dos efêmeros. Qual é que era a característica? Os habitantes viviam 24 horas, do berço ao túmulo. Então, nessas 24 horas, aconteciam todos os atos da vida do homem. Ele nascia, era batizado, adolescência, estudava, se formava, trabalhava, constituía família, e 24 horas depois, ele morria nesta peça. Kardec pensou de uma forma muito interessante. Tudo acontecia muito rápido, né? O tempo era muito curto na peça, era tudo muito rapidamente, sim. Mas os personagens da peça, isto não impedia de que eles agissem de forma equivocada, provocando intrigas um no outro, tramas, traições, as ambições, um prejudicando ao outro durante essa peça toda. E aí Kardec faz uma análise.
Para o espectador, quem estava assistindo a peça, dizia, como essa gente é tola, diz Allan Kardec. Como essa gente é tola, esses personagens. Fazer tanto mal, quando dispõe de pouco tempo para viver. O que lhes resta nesta confusão de uma vida de poucas horas, de algumas horas? E aí Kardec fecha o pensamento, não seria melhor viver em paz? Olhando essa peça, enxergava ali, 24 horas passava aquela vida daquele indivíduo. E aí Kardec nos convida a pensar, assim é a vida terrena. Esta vida, que aparentemente parece ser longa, 60, 70, alguns 100 anos, são essas 24 horas que estamos vendo na peça. Por que a gente não aproveita esse pouco tempo que temos aqui na Terra para procurar viver melhor com o nosso próximo? Para procurar fazer a caridade dentro das nossas condições? Por que provocamos tantas intrigas, tantas disputas? E o tempo é curto. O tempo é curto. Para quem está perto dos 50, que nem eu, a gente olha para trás, puxa, passou tão rápido. Vê os filhos crescendo de uma forma assim extraordinariamente rápida. E quanta coisa que às vezes a gente magoa os outros. E depois se arrepende. Então, as conquistas verdadeiras, o tempo é curto, 24 horas, 100 anos, 80 anos. Vamos aproveitar melhor o nosso tempo. A doutrina espírita dá esse convite. Olhe a vida pela vida futura, porque isso aqui é momentâneo, é importante. Não nos apeguemos às mesquinhezes do mundo. Não nos ofendamos com qualquer coisa. Mantenhamos o nosso foco. Viemos aqui para crescer, para evoluir, para aprender a amar. Que Jesus nos conduza nesse caminho e a doutrina espírita ilumine cada vez mais a nossa mente. Muito obrigado pela atenção de todos.